Olá pessoal, eu sou o professor Jonathan. Nós vamos ficar com a disciplina de Geometria Espacial e para isso nós vamos trabalhar com o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. Bem, ao longo do nosso curso nós queremos trabalhar um pouco sobre poliedros, daremos sequência sobre poliedros semi-regulares e após veremos um pouco sobre prismas, cilindros, pirâmides, cones e encerraremos a nossa disciplina falando sobre o princípio de Cavalieri. A início, nós queremos introduzir falando um pouco sobre poliedros. Então, para falar sobre poliedros, nós precisamos primeiro definir o que é um poliedro. Bem, o que vem a ser um poliedro? Vamos lá. Poliedro, nós dizemos que é a reunião de finitos polígonos planos chamados de faces. Onde tem que satisfazer três condições. A primeira condição: cada lado do polígono é também lado de um outro polígono. Segunda condição: a interseção de duas faces qualquer pode ser uma aresta ou um vértice ou o vazio. E a terceira condição é sempre nós poderemos percorrer de um ponto de uma face a um outro ponto qualquer sem passar pelo vértice. Então, observe que para a gente ter um poliedro, nós temos essa condição. Primeiro, é necessário que cada lado do polígono seja também lado de um outro polígono. A interseção de duas faces qualquer pode ser uma aresta, ou um vértice, ou um vazio. E sempre nós podemos percorrer de um ponto de uma face a um outro ponto qualquer sem passar pelo vértice. Interessante, por quê? Nós podemos dar, por exemplo, essa figura para vocês, esse sólido. Nós temos aí um hexaedro, né? Sabemos que a classificação dos poliedros sempre é dado pelo número de faces que ele contém. E nós dizemos que isso aqui é um poliedro. Agora, se nós acrescentarmos sobre esse poliedro essa outra figura, será que esse sólido agora continua a ser um poliedro? Bem, pelas definições que nós demos, não é possível percorrer de uma face desse primeiro poliedro para esse outro poliedro sem passar pelo vértice.
obrigatoriamente teríamos que passar por esse ponto. Então, esse sólido aqui não é um poliedro. Bem, mas quando nós falamos sobre poliedros, existem algumas fórmulas que nos ajudam a resolver as mais variadas questões que podem cair sobre esse assunto. Então, vale lembrar da relação de Euler para poliedros. Relação de Euler. O que é essa relação? Bem, o número de vértices mais o número de faces sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. Lembrando a vocês que V representa a quantidade de vértices, F é a quantidade de faces, A a quantidade de arestas e 2 é o valor referente à nossa fórmula. Como existem poliedros que não possuem todas as faces iguais, nós costumamos dizer que essas faces é uma soma da quantidade de faces diferentes que ela pode possuir. Então, nós vamos fazer o seguinte. Cada polígono plano, ela possui no mínimo 3 lados. Então, pode existir faces que têm triângulos, faces que são quadriláteros, faces que são pentágonos. Então, o número total de faces seria a soma das faces triangulares, mais as faces quadrangulares, mais as faces pentagonais e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com os vértices. Por um vértice pode passar 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas e assim sucessivamente. Então, nós dizemos que o número de vértices de um poliedro vai ser o número de vértices em que concorrem 3 arestas, mais o número de vértices que concorrem 4 arestas, mais o número de vértices que concorrem 5 arestas e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de faces que nós possuímos nesse poliedro. Fazendo essa relação, nós trazemos agora a observação para uma outra relação. O que é isso? Se nós pegarmos, por exemplo, uma pirâmide, vamos ter aqui esse seguinte exemplo. Nós temos aqui uma pirâmide triangular. Observe que nessa pirâmide triangular, ela é formada por 4 faces que são triângulos. Esse vérticezinho aqui, ele concorre 3 arestas. Então, nós dizemos que esse vértice, nós passam por ele 3 arestas. Por esse outro vértice também agora passam 3 arestas. Por esse outro vértice passam 3 arestas. E por esse outro vértice passam 3 arestas. Então, nós dizemos que nesse poliedro, o número de vértices é 4. Só que os 4 vértices, todos eles concorrem 3 arestas. Então, o número de vértices que concorre 3 arestas é 4. Se nós pegarmos agora uma pirâmide quadrangular, o que é que está acontecendo aqui? Vamos trabalhar quanto ao número de faces. Observe que eu tenho 4 faces que são triangulares, 4 faces triangulares. Então, nesse caso, nós dizemos que o F3 é igual a 4, 4 faces triangulares. E essa outra face aqui é uma face quadrangular. Então, nós dizemos que o F4 é igual a 1. Qual seria o número total de faces? F3 mais F4. Então, nós dizemos que esse poliedro tem 5 faces no total. Então, a partir desse princípio, nós queremos enunciar outra relação que é de extrema importância. Você vai observar nessa figura que, pela definição, quando nós pegamos 2 faces qualquer, a interseção dela pode ser uma aresta, a interseção pode ser um vértice ou a interseção pode ser vazia. Mas para cada 2 faces que a gente pega que são adjacentes, você observe que ela tem uma aresta em comum. Uma aresta em comum. Se eu pegar essa face que é um triângulo e a face da base que é um quadrilátero, elas também vão ter essa aresta aqui em comum. Por que é que nós estamos dizendo isso? Se eu tenho 4 faces triangulares e cada face ela possui 3 lados, como é que eu faço para calcular a quantidade de arestas? Então, vale essa nova relação que nós queremos trazer para vocês.
2 vezes a quantidade de arestas sempre vai se referir a 3 vezes F3, mais 4 vezes F4, mais 5 vezes F5 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de faces e o tipo de face que nós temos para cada poliedro. Se eu tenho aqui essa face que ela tem 3 lados, essa outra face também tem 3 lados, mas você observa que essa aresta aqui está sendo contada 2 vezes. É uma aresta comum a esses 2 lados. Se eu pegar essa face triangular e essa face quadrangular, você observa que essa aresta vai ser contada 2 vezes. Então, quando eu pegar todas as faces, eu tenho que multiplicar por 2 a quantidade de arestas por causa das repetições. Então, vale essa relação. E essa relação nos ajuda a resolver vários tipos de questões. Por exemplo, vamos pegar o nosso livro que nós adotamos e vamos abrir no capítulo 7. Fundamentos Matemática Elementar, capítulo 7. Nós temos aqui no início a questão 186, que fica na página 128. O enunciado diz o seguinte: calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro com 20 arestas e 10 vértices. Então, ele está dizendo que o poliedro possui 20 arestas e 10 vértices. O número de arestas igual a 20 e o número de vértices igual a 10. O que é que nós sabemos aqui? Nesse poliedro, nós podemos usar a relação que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Como nós conhecemos o número de arestas e o número de faces, e o número de vértices, desculpa, nós vamos ter 10 somado com a quantidade de faces vai ser igual a 22. Então, esse poliedro possui exatamente 12 faces. Como na questão diz que esse poliedro só tem faces triangulares e faces quadrangulares, então esse F corresponde à soma F3 mais F4. Essa soma é igual a 12. Bem, vamos usar essa relação. A outra relação foi a que nós acabamos de enunciar. Nós sabemos que o dobro da quantidade de arestas se refere a 3 vezes a quantidade de faces triangulares, somado com 4 vezes o número de faces quadrangulares. Então, a gente usando a próxima relação, 2A igual a 3F3 mais 4F4, nós chegamos em uma outra equação. Como a quantidade de arestas são 20, nós temos que 40 é igual a 3F3 mais 4F4. Bem, nós temos agora aqui 2 equações com 2 variáveis. Existem várias formas de se resolver. Posso montar um sistema, posso fazer o método da substituição, então a gente vai adaptar de acordo com a forma resolutiva de cada um. Eu vou simplesmente isolar aqui o valor do F3, que seria 12 menos F4. E vou pegar esse valor e vou substituir na próxima equação. Teríamos que 40 é igual a 3 vezes 12 menos F4, somado com 4 vezes F4. Então, 40 é 36 menos 3 vezes F4 mais 4F4. Isso quer dizer que 4 é igual a 4 vezes o F4. Então, o F4 vai ser igual... Desculpa, 4 é igual a 1 vezes o F4. Então, o número de faces quadrangulares é igual a 4. Se o número de faces quadrangulares é igual a 4, em consequência, o número de faces triangulares seria 12 menos 4. Então, nós teríamos 8 faces triangulares. Né? 8 somado com 4, exatamente 12 faces no total. O que nós precisamos saber? Existem os poliedros se classificam de 2 maneiras. Existem os poliedros que são convexos e os poliedros que são não convexos, que são chamados de côncavos. Qual é a diferença? Poliedros convexos são poliedros em que você pega 2 pontos quaisquer no seu interior e o segmento de reta formado por esses 2 pontos estarão totalmente contidos dentro desse poliedro. Nós podemos mostrar como, por exemplo, esse hexaedro. Se eu pegar esses 2 pontos quaisquer no interior e traçar o segmento de reta, ele vai sempre estar contido dentro
do poliedro. Então, são poliedros convexos. Quando é que ele é não convexo? Quando nós pegamos dois pontos quaisquer e fazemos a união desse segmento. É o que acontece aqui. Se eu pegar um ponto nesse interior e outro ponto nesse interior e traçar o segmento, parte do segmento não vai estar interno ao poliedro. Então, nós teremos poliedros côncavos, como esse aqui. Os poliedros convexos, pessoal, todos os poliedros convexos, você pode usar a relação de Euler, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de A somado com 2. Existe uma séria diferença entre poliedros convexos e os poliedros de Euler. Os poliedros de Euler é todo e qualquer poliedro que satisfaz essa relação. Os poliedros convexos são os poliedros que seguem a definição que nós acabamos de dar. Então, você observe bem, todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, mas nem todos os poliedros de Euler são convexos. A exemplo é o dessa figura, como nós acabamos de citar. Esse tipo de poliedro, ele satisfaz a relação de Euler. Existem outros tipos de poliedros que nós queremos dizer para vocês. Existem os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são aqueles poliedros em que cada face tem o mesmo número de arestas e que cada vértice concorre também o mesmo número de arestas. Então, esses são chamados poliedros de Platão. Nós só temos 5 tipos de poliedros de Platão. São eles o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, esses são os poliedros de Platão. E existem os poliedros regulares. O que são poliedros regulares? São aqueles poliedros em que todas as arestas têm a mesma medida, todos os ângulos internos são congruentes e também só existem 5 poliedros regulares. Quem são esses poliedros regulares? É o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Agora, não confunda. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Então, nós temos que fazer essa diferença. E para nós encerrarmos a nossa aula, nós queremos falar um pouco sobre a soma dos ângulos das faces de um poliedro. A soma dos ângulos das faces de um poliedro. Então, veja essa próxima relação. Soma dos ângulos das faces de um poliedro. Bem, vamos fazer o seguinte. Seja V, F e A o número de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. A soma dos ângulos das faces desse poliedro é dado por n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados das faces do poliedro. Essa demonstração é bem simples, pessoal.
Se nós quisermos fazer essa demonstração, como nós estamos somando apenas os ângulos das faces, observe um poliedro que tem uma quantidade f de faces. Então, a soma seria a soma dos ângulos de cada poliedro. A gente sabe que para calcular a soma dos ângulos internos de um poliedro qualquer, é dado pelo número de lados menos 2 vezes 180. Então, no meu primeiro poliedro, eu vou dizer que ele tem N1 lados. Então, fica N1 menos 2 vezes 180. Na minha segunda face, pode ser que seja igual à quantidade de lados, mas pode ser diferente. Então, eu vou dizer que ele tem N2 vezes 180. E aí nós vamos repetir isso até chegar no último, que é um poliedro que tem f faces, menos 2 vezes 180. O que nós podemos fazer aqui? Eu posso aplicar a regra da distributiva, e aí eu vou ter 180 vezes N1 menos 360, mais 180 vezes N2 menos 360, e isso se repete até chegar em 180 vezes NF menos 360. Se eu colocar o 180 em evidência nesses termos comuns, a gente chega na seguinte relação: N1 mais N2, até chegar em NF vezes 180, menos, se eu colocar o 360 em evidência, aí vai ficar 1, mais 1, mais 1, mais 1. Isso acontece F vezes. Certo. Então, como vai ser dada a nossa soma? N1 mais N2 mais até chegar em NF, N é o número de faces de cada poliedro. Então, pela segunda relação que nós vimos hoje, isso aqui corresponde ao dobro do número de arestas. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes A vezes 180. 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso aqui vai ser a quantidade F de faces. Então, aqui nós teríamos menos 360 vezes a quantidade F de faces. Certo. Se nós colocássemos aqui, fizermos a multiplicação, encontramos que 360A menos 360 vezes F. Isso corresponde a quanto? Se eu botar o 360 em evidência, ficaria A menos F. Como nesses poliedros é válido a relação de Euler, o que diz a relação de Euler? Vamos lá. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas somado com 2. Eu quero saber o valor dessa subtração, A menos F. Então, quem seria A menos F? V menos 2 é igual a A menos F. Eu vou fazer apenas uma substituição. Então, aqui nós vamos ter que a nossa relação vai ser 360, que multiplica V menos 2. Agora, eu quero fazer uma simples correção com vocês. No início, eu disse que era N menos 2 vezes 180. Na verdade, N menos 2 vezes 180 é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, vamos corrigir essa fórmula, pessoal. Não é N menos 2, seria V menos 2 vezes 360, fazendo essa correção. E por hoje é só durante essa aula.